Muito bem. Na semana passada nós começamos o estudo do capítulo 8. E o capítulo 8 tem um tema central. O tema central do capítulo 8 é seguro? É uma pergunta. É seguro? Este é o tema do capítulo 8 da carta aos Romanos. Na semana passada nós lemos os primeiros versículos e nós falamos a respeito disso. Lembrando que aonde reside a segurança do cristão? Paulo diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que foram justificados, para aqueles que estão fundamentados. A sua caminhada está assegurada por aquilo que Cristo fez. Não é uma obra minha, não é uma garantia humana, não é uma garantia em nenhum tratado humano, não é um testamento humano que me garante isso, mas é a minha fé em Cristo Jesus, esta fé que nós recebemos de Deus, e as obras que Deus realiza em nós, uma vez que Ele é aquele que inicia a boa obra em nós, e Ele é aquele que conclui essa boa obra em nós. E então o apóstolo Paulo, ele começa a mostrar essa luta do homem, especialmente do homem regenerado, por segurança, analisando o fato de que o homem está espiritualmente inclinado. Nós falamos sobre isso semana passada. Então o homem sem Deus, que está escravizado ao pecado, ele está completamente inclinado por causa da sua natureza pecaminosa às práticas pecaminosas. E quando ele vive segundo a carne, ele pratica o pecado e o pecado o conduz à morte. Mas quando este homem é transformado pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo, então ele é inclinado espiritualmente para as coisas de Deus. Então o próprio Espírito Santo de Deus o faz voltar para as coisas de Deus. Então nós analisamos que o primeiro aspecto da vida cristã que pode dar garantia a respeito da nossa salvação e que pode nos deixar seguro é a habitação do Espírito Santo em nós. Se eu estou inclinado espiritualmente para as coisas de Deus, então eu estou habitado pelo Espírito Santo, e se o Espírito Santo habita em mim, ele me inclina para aquilo que é de Deus, e automaticamente então eu estou no caminho da vida, e eu posso ter segurança. E aí Paulo encerra esta sessão no versículo 11, dizendo: olha, se o Espírito Santo que ressuscitou a Cristo Jesus habita em vós, também ele ressuscitará o vosso corpo mortal. E a ideia é que, da mesma maneira como este Espírito Santo dá vida e deu-a para o próprio Filho de Deus a fim de ressurgi-lo, assim também ele fará conosco. E a grande esperança nossa e a segurança do nosso coração é que esta obra é uma obra realizada pelo Espírito Santo de Deus em nós. Esse foi o primeiro passo que nós demos na semana passada. Eu gostaria de retornar, antes de nós continuarmos hoje, ao capítulo 7 da carta aos Romanos. Por quê? Porque nós vamos falar hoje a respeito da adoção, que é a segunda segurança que nós temos, apresentada aqui pelo apóstolo Paulo, como sendo uma maneira, um modo, um caminho que eu devo trilhar para tranquilizar, para tirar a inquietação do meu coração. É o aspecto da adoção. E dentro do aspecto da adoção, nós vamos ver que existe agora já uma necessidade de demonstrações práticas da habitação do Espírito Santo. E então nós temos aqui necessidade de demonstrar a obra da santificação que está sendo realizada em nós, conforme foi apresentado no capítulo 7. E por causa de uma pergunta que me fizeram na semana passada, eu gostaria de voltar um pouquinho no capítulo 7, e você nem precisa abrir lá, apenas você pode pegar o seu boletim, que eu coloquei algo aí para vocês analisarem. Isso daqui é fruto do que está no capítulo 7 da carta aos Romanos, e de todos os outros estudos que nós temos a respeito do assunto santificação, tanto nos nossos catecismos, quanto também em outros textos bíblicos. E eu quero fazer esse retorno para dar uma explicação que eu espero seja decisiva para você e seja final a respeito desse assunto. Não é algo
exaustivo a respeito da santificação, porque senão nós teríamos que passar um ano aqui estudando esse tema. Mas é apenas algo para você guardar e para você crer, porque é palavra de Deus. E eu quero resumir isso numa única frase. A obra da santificação, ela tem o seu princípio e o seu fim em Deus. É Deus que faz isso. Aí você fala assim, mas pastor, não está sobrando nada para a gente, porque a salvação é obra de Deus. Foi Ele que deu o filho dele morreu na cruz do meu lugar, o filho dele ressuscitou, e Ele imputou sobre nós a sua justiça. E eu não faço nada para ser salvo, eu apenas sou declarado justo por Deus, e não pelas coisas que eu faço. E eu sou chamado a experimentar essa salvação pelo próprio Espírito de Deus e pela palavra. Não sou eu que opto por Deus, mas é Deus que me conquista, e é Deus que paga através do seu Filho o preço da minha salvação. E agora o Senhor está dizendo que a santificação também é assim. É isso que a Bíblia diz. A santificação é uma obra salvífica de Deus, na qual Ele é o autor, Ele é a força máxima, Ele é aquele que nos torna ativos dentro desse processo. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você pode saber tudo sobre santificação, mas se Deus não colocar no seu coração o querer, e se Ele não te capacitar para o realizar, você pode saber tudo sobre santificação e você não vai ser um santo. E esse assunto é um assunto muito sério, e é esse assunto que nos torna membros de uma igreja, mas teologicamente ligados a outra. Por quê? Porque esta igreja, aonde nós estamos, a igreja presbiteriana, que tem uma tradição reformada, crê nisso, está nos nossos símbolos de fé. Mas nós praticamos algo diferente. Nós praticamos algo muito parecido com o catolicismo. E quando é que nós fazemos isso? Quando nós tentamos acertar de alguma maneira com aquilo que é a santificação exposta nas Escrituras, e nós tentamos cumprir preceitos da lei, e nós não conseguimos, e nós nos autopenitenciamos. E a gente não dá o nome de penitência, mas a gente faz coisas parecidas. E então eu faço alguma coisa errada, e eu digo assim, olha, essa semana eu vou precisar orar muito, porque eu fiz uma grande besteira. Essa semana eu não posso faltar na igreja, porque meu filho vai fazer vestibular domingo, e eu tenho que participar da reunião de oração todos os dias, porque eu preciso que Deus o abençoe. Aí meu filho não passou. Filho, você não vai mais faltar na UPA. Você vai estudar a Bíblia, vai estudar seus livros todos os dias. Na quinta-feira eu quero você na UPA orando lá, para que Deus te perdoe desse pecado que você cometeu. Sabe o que é isso? Isso é penitência. Isso não é processo de santificação. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eu não posso ser, por outro lado, também alguém irresponsável e dizer assim, bom, eu não vou fazer nada, eu não vou lutar contra o pecado, porque se é Deus que faz essas coisas, então eu vou viver numa boa. Se Deus quiser me santificar, Ele santifica. Se Ele não quiser, tá bom do jeito que está. Também é uma mentira, é um erro. Se você lembrar da inclinação, nós estudamos semana passada, quando o Espírito de Deus habita em mim, Ele me inclina para as coisas de Deus. Se eu não sinto desejo pelas coisas de Deus, se eu não sinto prazer nas coisas do Senhor, se eu não sinto prazer em cantar o hino, se eu não sinto prazer em ler a palavra de Deus, se eu não sinto prazer em fazer algo que é justo, se eu não sinto alegria em falar a respeito do Senhor, se eu não tenho desejo de orar, se eu não tenho desejo de vir à igreja, então será que eu estou mesmo inclinado e sou a habitação do Espírito Santo de Deus? É difícil, porque o Espírito Santo é poderoso e ele nos inclina para as coisas de Deus. E essa inclinação para as coisas de Deus já é parte do processo de santificação. Mas o que é preciso lembrar é que esta obra é uma obra que Deus promove na minha vida. Ele começa e Ele termina essa obra. E dentro dessa obra, qual que é a minha participação? A minha participação é a seguinte: eu sou o agente ativo dessa obra, no que tange a promover na minha vida material, nos meus pensamentos,
no meu coração aquilo que Deus está me dando vontade de fazer, aquilo que Deus está promovendo no meu íntimo, eu promovo na vida. Ou seja, é aquilo que está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 3, porque Deus é quem opera em vós tanto o querer como o efetuar. É Deus que vai me fazer sentir vontade de ir à igreja e de buscá-lo, e é Deus que vai me dar a força para fazer isso, e Ele ainda me dá o privilégio de ser o agente. Ele não vai me trazer amordaçado, nem empurrado, nem amarrado para cá. Eu vou vir com as minhas pernas, e eu vou vir dirigindo o meu carro, ou eu vou vir para cá com alguns amigos de carona, mas eu vou vir, eu vou sentar, eu vou pegar a Bíblia, eu vou abrir, eu vou ler, eu vou cantar. Mas isso tudo é algo que Deus está promovendo dentro de mim. O grande problema com esse assunto é que quando nós não entendemos isso direito, e nós então queremos ser mais santos do que o próprio Deus, ou nós queremos demonstrar alguma coisa que nós não somos, aí surge uma outra coisinha chamada hipocrisia, que é quando algumas coisas Deus não resolveu ainda na minha vida, mas eu quero mostrar que eu sou santo, e eu começo a fingir uma coisa que eu não sou. E pior, todo hipócrita ganha de bônus a atitude do juízo, do julgamento, porque todo hipócrita gosta de julgar, ou todo juiz, ou toda pessoa que gosta de julgar acaba se tornando hipócrita, não sei. Mas o fato é que onde você encontrar um hipócrita, você vai encontrar um julgamento, porque é aquela situação em que você ainda não avançou e você quer julgar o outro, que talvez até esteja mais avançado que você num processo de santificação, e você quer simplesmente julgá-lo. Nós temos que tomar cuidado com essas coisas. Assim como a obra da salvação é uma obra de Deus, e nós a recebemos graciosamente, a santificação é uma obra de Deus, e essa obra de Deus é promovida em nós por Deus, e nós somos, dentro desta promoção de Deus, desafiados, convidados e fortalecidos para colocar em prática. Então, se eu acerto em alguma coisa, eu não posso dizer assim, eu já estou ficando bom nesse negócio, eu já estou me tornando um santo, olha o que eu consegui fazer essa semana. Não, eu vou ter que dizer assim, Deus tem sido maravilhoso comigo, porque apesar de eu ser um sujeito mau, desobediente, coração duro, Deus conseguiu mais um milagre, mais uma proeza. Ele me fez dar um passo adiante de uma dificuldade que arrebentou comigo durante 30 anos da minha vida, e eu não consegui me livrar disso. Mas essa semana Deus fez algo extraordinário. Deus me deu força, Deus me deu vontade, Deus me deu a capacidade, não só a vontade, mas Ele me deu a força para tomar uma atitude que eu deveria ter tomado. Talvez uma atitude de perdoar alguém, talvez a atitude de encerrar de uma vez por todas um vício que de repente tem detonado com a minha vida, talvez a atitude de ir conversar com uma pessoa que eu não converso há 30 anos, talvez a atitude de vir a uma reunião de oração ou de um estudo bíblico quando eu estou há anos sem nenhum interesse por fazer isso, talvez a atitude de abrir a Bíblia na minha casa e ler a Bíblia com os meus filhos, alguma coisa assim. Mas quem promove essas coisas na nossa vida é Deus, não se enganem. E então, se eu quero avançar nesse processo de santificação, o que eu tenho que fazer? Eu preciso falar com Deus. Não tem como eu avançar no processo de santificação sem clamar que Deus faça isso. E normalmente nós tomamos o caminho errado. Nós chegamos no dia, nós arrumamos vários dias, 31 de dezembro no ano, né? Então eu chego num dia, eu vejo o meu pecado, me revolto contra ele e falo assim, olha, a partir de hoje eu vou ser um novo homem. E aí às vezes a gente fala isso até para as outras pessoas. Aí, não, eu vou consertar essa coisa na minha vida. E a gente fala com todo mundo e não fala com Deus. E se a gente não falar com Deus, porque se não for Deus que promova isso, nós vamos nos frustrar e vamos frustrar os outros. Nós vamos chegar para todo mundo e vamos falar assim, da agora para frente, vocês vão ver uma nova pessoa aqui. Aí passa 2, 3 dias, está lá o cidadão voltou, o velho voltou. Aí você fala assim, mas como que ele voltou? Ele voltou porque nós, por nós mesmos, não promovemos santificação. Quem promove é Deus. É Ele quem efetua em nós
tanto querer como realizar. Depois você pode ler todo esse texto na sua casa, mas eu gostaria de ler esses dois trechos que estão aí em negrito para que você guardasse isso. Embora essa seja uma obra gloriosa de Deus, na qual conscientemente nos tornamos ativos, é ainda a obra de Deus do princípio ao fim. É verdade que quando Deus está nos santificando, nos voltamos do pecado para Deus de forma ativa e disposta. Mas Deus é aquele que nos dá não somente o dom da fé, mas também o dom do arrependimento, conforme Atos 11:18. Ele produz em nós tanto a vontade como o ato de crer. Ele faz com que andemos com disposição em seus estatutos por meio da fé que Ele mesmo nos deu. Ezequiel, capítulo 36, 27. O outro negrito. A verdade é que a santificação, assim como a justificação, é obra de Deus do princípio ao fim. Deus ordenou de antemão toda boa obra que realizaremos. E faz com que, por sua graça, realizemos precisamente aquelas obras que Ele determinou de antemão que faríamos. Ele nos dá não somente o desejo de realizar essas obras, mas também produz dentro de nós a própria atividade. E aí Filipenses 2,13, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. O último parágrafo lá embaixo. O crente obediente experimenta essa libertação do pecado gradualmente em sua vida sobre essa terra. Embora seja verdade que nossa natureza pecaminosa não melhore à medida que envelhecemos, é verdade também que Deus nos faz experimentar mais a vitória sobre o nosso pecado. Então, não tenhamos a pretensão de dizer que quando eu estiver com o cabelo branco eu vou ser um homem santo, porque não diminui o nosso desejo de pecar à medida que nós envelhecemos. A carne não dorme, mas é bem provável que pela ação santificadora de Deus nós melhoremos bastante ao longo dos anos. E Deus sabe aonde cada um de nós precisa, não é matemática. Eu não posso chegar para uma pessoa e falar assim: olha, Deus me libertou desse vício hoje, você tá devagar, hein? Você já devia estar melhor do que você está. Quer dizer, não, Deus tem um jeito de fazer. Irmãos, vocês devem conhecer exemplos disso, e eu acho importante falar isso aqui, para que a gente não fique julgando as pessoas. Nós sabemos exemplos de pessoas que chegaram na igreja cheias de vícios sociais, vícios de drogas, como cigarro, como álcool, como algumas outras coisas. Pessoas que chegaram e conheceram a Cristo e instantaneamente Cristo as libertou dessas coisas. E nós conhecemos pessoas que são crentes de fato, sinceras, e Deus promove essa libertação depois de 10, 15, 20 anos de vida cristã. E aí eu vou julgar alguém por causa disso? E aí eu vou dizer que essa pessoa ela é menos crente, ou ela é menos santa do que outra, porque ela ainda está limitada por algum tipo de vício? Irmãos, tem alguns vícios que parecem que acompanham o povo a vida inteira e ninguém está nem aí para eles. Vou dar alguns exemplos. Fofoca. Ninguém quer saber quando é que Deus vai libertar um novo convertido da fofoca. Já perceberam? A gente fica preocupado com o cigarro e com o álcool, mas ninguém se preocupa com a fofoca. E às vezes tem crente que passa a vida inteira sem nunca tomar uma atitude corajosa contra a maledicência, mas julga quem bebe e quem fuma. Posso dar outro exemplo? Vou dar um outro exemplo. Nós queremos descer o chicote em quem bebe e quem fuma, mas nós não nos preocupamos com o nosso palavreado. E aí tem gente que tem cara de crente, jeito de crente, mas quando abre a boca,
Então, fumar e beber é uma coisa de outro mundo. Mas falar palavrão, nem está nem aí. E aí aqui na igreja é aquela linguagem santa, né? Formal. Mas vai sair de dentro da igreja para ver o que acontece. Quer mais um exemplo? Vou dar mais um exemplo. Relacionamento pai e filho, filho com pai. Às vezes nós nos preocupamos tanto com o cigarro e com a bebida, mas tratamos os nossos pais piores do que nós tratamos as pessoas que nós encontramos e nunca vimos na rua. Ou tratamos os nossos filhos como pessoas com quem nós não damos a menor importância. Somos péssimos exemplos dos nossos filhos. Isso talvez seja bem pior do que o cigarro ou a bebida. Quer mais exemplo? Vou dar mais exemplo. Não cumprimos a nossa palavra. Falamos que vamos fazer uma coisa e não fazemos. Isso é triste, parece que isso virou uma doença entre nós, todos nós, com raríssimas exceções. Depois que inventaram um torpedo, ficou fácil, né? Porque antes, para dar uma desculpa para alguém, quando não tinha o telefone, para se desculpar de uma coisa que você disse que ia fazer e não fez, você tinha que olhar cara a cara do sujeito. Falar assim, eu não vou poder ir. É difícil dizer olho no olho de alguém, ou dar uma desculpa olhando olho no olho. Depois de inventar o telefone, já ficou mais fácil dar desculpa, né? E por telefone você já não está olhando. Agora, depois do torpedo, ficou uma coisa simples, porque você não precisa cuidar da voz para ela não embargar, você não precisa olhar olho no olho, não precisa fazer nada. Você escreve um torpedo e manda, já tem um monte lá montado dentro do seu celular, você não precisa nem ter o trabalho de escrever. Você escreve, bom, deixa eu ver que desculpa que eu vou usar hoje. Ah, essa daqui, pau, manda. E nós estamos metendo o pau em quem fuma e quem bebe. E quem mente. Então veja, nós não vamos fazer aqui caça às bruxas, porque nem Jesus fez isso, nem Paulo fez. E se nós fizermos isso, não sobra ninguém. O primeiro que vocês vão mandar embora é o pastor de vocês. Depois vocês vão mandar os presbíteros e os diáconos. E se sobrar alguém aqui dentro dessa igreja, olha, é melhor aprender novamente sobre a justificação. Porque se sobrar um justo aqui, coitado. Então veja, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter consciência do que é obra de santificação. A obra de santificação é promovida por Deus. E veja, Jó, Deus vai promovendo um ritmo na sua vida, vai promovendo um outro ritmo na vida da Raquel, vai promovendo um outro ritmo na minha vida, vai promovendo um outro ritmo, porque Deus sabe aonde Ele precisa mexer e quando na vida de cada um de nós. E nós temos que avançar na medida que Deus nos proporciona avançar. Porque se eu tentar ir além, eu vou virar um hipócrita. E se eu ficar aquém, eu vou ser um libertino. Então eu tenho que seguir o ritmo que Deus está promovendo as coisas da minha vida. E Deus vai nos santificando através das circunstâncias, através da palavra, através das coisas que Ele vai falando conosco, através dos conselhos, das pessoas que Deus coloca ao nosso redor. Gente, Deus está falando com você todo dia. Sabe como que Deus faz isso? Deus escolhe a dedo cada uma das pessoas com as quais você vai cruzar durante o dia. Lembra, Filipenses 2:13 diz, é Ele que efetua em nós tanto querer como realizar. Para Deus fazer isso, e para esse texto ser uma verdade, significa então que Deus vai escolher cada uma das pessoas que vão ligar para você, que vão falar com você, que vão olhar para você durante o dia. Por quê? Porque para promover o querer e o efetuar, Ele tem que controlar tudo. Sabe o que isso significa? Se eu quero experimentar esta obra de santificação com todos os seus sabores, eu preciso começar a abrir os olhos e ser mais atento às coisas que Deus está fazendo ao redor de mim. Porque tudo, se você é um cristão, se você já conhece a Cristo Jesus, então tudo que acontece ao seu redor é uma ação de Deus para promover a santificação da sua vida. E quando você sentir um desejo profundo de orar e ler a Bíblia, não importa onde você esteja, faça isso, porque quem está colocando esse desejo dentro do seu coração é Deus. Isso é maravilhoso. Divinizar aquilo que a própria palavra de Deus diz que é divino é maravilhoso, irmãos, porque daí você vai ver quanto Deus participa da sua vida,
Quando nós humanizamos a obra de santificação, a tendência é que nós nos sintamos sozinhos. Por quê? Porque aí eu tenho o seguinte, eu tenho um grande desafio, e foi Deus que me mandou resolver isso. Então eu estou aqui, eu sozinho comigo mesmo, lutando contra esses vícios. Esse é o modo comum dos crentes no mundo entenderem a obra de santificação. E eu vou ser bem franco com vocês. Até pouquíssimo tempo atrás eu pensava assim. Eu pensava, olha, Deus me salvou, me deu um manual e me mandou correr atrás do prejuízo. Irmãos, isso é frustrante. Porque você, assim como eu, tenho certeza, já teve muitas experiências de sair daqui convencido a respeito do que tem que fazer e sair ali do lado de fora, e quando você menos perceber, você está fazendo o contrário disso. Isso é frustrante, é duro. Agora, quando eu entendo que a obra de santificação ela começa e termina na minha vida, promovida por Deus, eu entendo o seguinte: que Deus vai me desafiar, e Deus também vai me dar a força necessária para eu vencer isso. Você pode pensar assim, pastor, isso é muito perigoso. Eu vou dizer para você, não, isso não é perigoso, porque isso é o que acontece. Perigoso é eu sair daqui iludido que as coisas são de outra maneira. A obra de santificação começa e termina com Deus. Então, se eu tenho algum esforço a fazer, esse esforço é com o meu joelho no chão diante de Deus e pedindo para o Senhor, Senhor, me ajude. Me ajude, porque se eu que sou homem estou incomodado com as minhas carnalidades, com os meus pecados, eu imagino o Senhor. Senhor, me livre dessas coisas. Essa tem que ser minha oração. Se eu que sou homem estou incomodado com os meus defeitos, Senhor, imagina o Senhor. Me ajude, Senhor. Eu tenho incomodado os meus irmãos com as minhas falhas. Me ajude a melhorar. Irmãos, essa tem sido a minha oração. Porque eu sei que eu incomodo pessoas aqui com algumas falhas. Ou com muitas falhas. Essa é a oração que eu tenho feito diante de Deus. Porque eu já cansei de lutar sozinho. E sozinho eu não vou conseguir. E eu sei de muitos cristãos aqui, sinceros, que têm vivido um dilema com essa palavrinha chamada santificação, exatamente por quê? Porque muitas vezes nós nos iludimos e achamos que a força e o querer está em nós, e ele não está. Eu preciso entender isso. É por isso que Paulo, o apóstolo Paulo, disse, olha, aquilo que eu sei que eu tenho que fazer, eu não consigo. E o mal que eu odeio, que eu não posso, ele está lá, escancarado na minha cara, me envergonhando dia e noite. Mas ele diz, eu não tenho que temer, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, diante de Deus eu sei que Cristo me justificou, eu estou declarado justo. Mas agora eu tenho uma grande, árdua e longa tarefa. A tarefa de ser inclinado pelo Espírito Santo para as coisas de Deus. E assim que Deus plantar um desejo no meu coração e a força para realizar, eu devo correr para isso. Assim como a criança que recebeu um presente novo quer desenrolar o pacote e quer usar aquilo, assim nós devemos ser também. Olha, se hoje Deus está me colocando um desejo profundo no coração de perdoar alguém, eu não posso esperar nem um segundo para fazer isso. É obra de santificação. Eu tenho que sair daqui correndo para fazer isso. Se hoje Deus está me colocando um desejo de ler a Bíblia, ler, desligar a minha televisão e ficar só na Bíblia, corra, saia daqui e vá fazer isso, porque essa é uma obra de Deus na sua vida. Irmãos, nós precisamos pensar em santificação nesse aspecto, desse jeito, para que a gente não se frustre e para que a gente siga no ritmo de Deus. E por último, para que a gente cele os nossos lábios no que tange a falar das outras pessoas. Porque primeiro, é um irmão meu, custou o sangue de Cristo Jesus. Então eu não posso usar os meus lábios
para difamar, para julgar e para atacar alguém que custou o sangue do Cordeiro. Segundo, Jesus me proibiu de julgar, e Ele ainda me alertou: e se você julgar, lembra que na medida que você julgar, você será julgado. Então eu posso sim avaliar de maneira construtiva a vida dos meus irmãos e apoiá-los em amor, exortando, convidando-os e desafiando-os a melhorar, inclusive me tornando participante da luta deles. Mas eu não posso julgá-los, não posso condenar ninguém, jogar ninguém no inferno, porque simplesmente eu estou olhando para a vida dessa pessoa e não estou vendo o avanço que de repente Deus já fez na minha. Eu não posso fazer isso. Então, tomemos todo o cuidado. Se eu pedisse para alguém, para vocês todos responderem com segurança, quem é o autor da obra da justificação, não tenho dúvida nenhuma que vocês responderiam: é o Senhor. Mas eu tenho muitas dúvidas que se eu perguntasse quem é o autor da obra de santificação, o que vocês responderiam? Porque eu respondi errado essa pergunta até pouquíssimo tempo atrás. O autor é Deus. É Ele que começa e é Ele que termina esta obra. A nossa tarefa é nos dedicarmos naquilo que Ele mesmo já tem colocado no nosso coração como desejo. Ninguém começa a construir um prédio de cima para baixo. Ninguém constrói um prédio da noite para o dia. Nós estamos em construção e Deus vai colocando um tijolinho e consertando um lugarzinho por vez. Então vamos seguir nesse ritmo, sem ficar olhando do lado, sem ficar julgando as pessoas. Olhe para o que Deus quer fazer na sua vida. Nós seríamos mais amigos, mais companheiros e mais íntimos se nós tivéssemos essa compreensão. Porque o problema normalmente não é comigo. Quando eu estou convencido de que o processo de santificação, quem é o autor dele sou eu, então, quando eu não consigo avançar, eu fico quietinho e torço para ninguém me enxergar. Mas quando eu avanço em alguma coisa, eu quero vir e colocar o dedo na cara de todo mundo. Não é assim? Mas quando nós sabemos que quem promove isso é Deus, nós podemos nos alegrar uns com os outros com cada pequeno avanço que Deus promove na vida de cada um de nós. Eu fico imaginando que nós perdemos uma característica muito interessante. Vocês se lembram, e talvez aqueles que têm filhos pequenos estão experimentando isso. Na idade, na infância, quando as crianças entram na escola, todo ano, no final do ano tem uma formatura, não é assim? E se comemora todo ano os avanços que eles tiveram. E depois eles vão ficando mais velhos, daí você comemora só a formatura do 2º grau. Depois só a formatura da faculdade. Não importa quantos anos eles passam estudando. Nós vamos comemorando só o resultado final. Às vezes nós fazemos isso na vida cristã também. Eu acho que nós seríamos mais felizes, nós seríamos mais alegres, mais motivados, mais honestos e mais sinceros se nós voltássemos àquela prática lá da infância de festejarmos e nos alegrarmos com cada pequeno avanço. O primeiro ano de vida do Caleb a gente comemorava mêsário. Todo mês a gente comemorava mais um mês de vida, 2 meses de vida, 3 meses de vida. Na igreja nós devemos fazer a mesma coisa, irmãos.